Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre 3 atitudes que eu acho que nós, pais, precisamos evitar com os nossos filhos logo depois que eles ativam, né? Não só logo depois que eles ativam, mas principalmente. Eu acho que nós, pais, familiares, amigos, né, que convivem com a criança que nasceu surda, né, com uma deficiência auditiva ou que adquiriu isso e vira um candidato a implante coclear, a nossa maior ansiedade e expectativa é ver aquela criança ouvindo, é ver aquela criança falando, compreendendo, né? E aí com isso, o que acontece? A gente falha muitas vezes, a gente tem atitudes que não são legais. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. A primeira atitude que eu acho que a gente precisa evitar é de ficar testando a audição da criança. Gente, a criança, ela implantou e ativou ontem. Aí hoje, o pai, a mãe, acham que a criança já está entendendo tudo. Que a criança já fala tudo, que ela já compreende tudo, que tá tudo certo. E é claro que não. É igual aquele ditado que assim, nossa, falou grego. Eu não entendi nada do que falou, né? Por quê? Porque é a primeira vez, é o primeiro contato que essa criança tá tendo com esse sentido, com a audição. Até então ela era privada dele. Então a criança, ela vai levar um tempo até que ela compreenda aquilo ali. Até o próprio nome dela, ela não sabe que aquilo ali é o nome dela. Ela escuta, mas assim, tá, Maria. O que é Maria, né? O que é bola? O que é tomate? A criança ainda não sabe, né? E aí o pai, a mãe, né, os familiares ficam assim, a criança tá de costas e começa assim, Maria, né? Maria, fica chamando para ter certeza, bate palma, né? Para ter certeza que a criança está ouvindo, que o implante está funcionando. Aí quando a criança adquire aquele estágio em que ela já entende que o nome dela é aquele, em que ela já entende certas palavras, certos comandos, aí fica naquela coisa, Maria, aí a criança olha, mas aí ninguém fala nada, é só pra ver se ela tá ouvindo mesmo, né? Aí, segunda vez, Maria, aí a criança olha de novo já pensando assim, o que foi, né? Na terceira vez, o que vai acontecer, gente? Ela não vai olhar mais. A criança não é boba. A criança vai pensar assim, ué, estão me chamando e não falam nada, eu não vou olhar. É a tal da audição seletiva. A criança cansou, ela não quer mais ouvir aquilo. Aí o pai pensa, né, nossa, ela não tá ouvindo, o implante não tá funcionando. Não, ela não quer mesmo. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é, quer chamar, quer testar, quer ver se tá funcionando o implante, chame com alguma finalidade. Maria, quer tomar banho? Maria, quer água? Maria, vamos passear? Chame com alguma finalidade, né? A segunda coisa que eu acho muito importante, não compare uma criança com a outra. Se no mundo das crianças ouvintes mesmo, a gente sempre escuta isso, principalmente das professoras, né? Uma criança é diferente da outra. Igual dizia minha avó, né? Que um dedo é diferente do outro. É igual filho, né? Um filho é completamente diferente do outro. Criança, as pessoas, uma é completamente diferente da outra. Então, às vezes eu já vi situações de mães, né? Encontram duas mães com os filhos implantados. Aí uma fala, o meu filho implantou com 2 anos. O meu também. O meu filho implantou no hospital tal. O meu também. O meu faz fono 2 vezes por semana. O meu também. O meu já fala isso. O meu não. Então tem alguma coisa errada. E aí começa a comparar. Gente, isso é muito relativo, né? Eu falo por experiência própria. Eu passei por essa situação 2 vezes com a Maria Eduarda e com o Tiago. Eu já falei isso em vários vídeos. Eles são crianças completamente diferentes. Eles tiveram desenvolvimentos diferentes. Então, imagina se eu fosse comparar um com o outro, eu ia ficar louca, né? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. A criança, várias coisas têm que ser levadas em conta, né, nessa questão do desenvolvimento do seu filho. Então, primeiro,
Às vezes a criança convive com uma família enorme, aquela família que fala pra caramba. Então, assim, a minha família mesmo, que é gaúcha, fala horrores. Então, a criança convive naquele meio em que o tempo todo ela é solicitada, em que as pessoas estão sempre conversando. Enquanto outra criança às vezes mora só com a mãe, mora numa cidade em que não tem parente e a mãe às vezes precisa trabalhar o dia inteiro e a criança fica com uma outra pessoa. E às vezes essa pessoa que cuida é uma pessoa mais calada. Às vezes a criança foi para uma creche pequenininha. Isso é uma das coisas que a Fono sempre me orientou, que a gente colocasse os meninos cedo na escola, para que eles tivessem essa intenção comunicativa, para que eles quisessem entender as outras crianças e ser entendido também, né? Então, a Duda foi muito cedo para a escola. Então, também tem isso. Às vezes a criança está na escola, às vezes a outra não está na escola. Ou, às vezes, a criança tem... dela, da personalidade dela, ser mais quietinha. E nem por isso ela não está desenvolvendo. Às vezes ela só é tímida, né? Então, essa é outra coisa que eu queria falar para vocês. Evitem ficar comparando o seu filho com qualquer outra criança. E a terceira coisa que eu acho que, terceira atitude que a gente também precisa pensar muito bem, é de não tapar o sol com a peneira. Então, às vezes, é o contrário, né, dessa segunda que eu dei, que é o quê? Às vezes a criança, a gente está fazendo de tudo, a criança faz a fono, os pais continuam o trabalho em casa, porque também não adianta. Às vezes tem pai que o filho implantou e aí fala assim, ah tá, já implantou, então uma hora ele vai desenvolver. E aí não faz nada, não tem estímulo nenhum em casa, não tem comprometimento nenhum com esse trabalho, com essa criança, né? E aí, não, mas deixa. Ou às vezes é o contrário, faz de tudo e a criança não está desenvolvendo. Então também a gente precisa estar muito atento a isso. A criança tem essa intenção comunicativa, eu estou fazendo o que eu posso fazer, o que me é solicitado fazer na fono, porque assim, eu já ouvi de vários pais, mas ele faz fono 2 vezes na semana. Só que 45 minutos, 2 vezes na semana na vida do teu filho, não vai fazer diferença nenhuma auditivamente. Esse é um trabalho que é constante em casa, né? A gente, na verdade, a fono nos orienta o que a gente precisa fazer em casa, de que forma aquela criança tem que ser estimulada. E o trabalho é nossa responsabilidade estimular o nosso filho. Então, essa é outra coisa que eu quero dizer. Se você percebe que o seu filho não está tendo desenvolvimento, que você acha que, nossa, eu não estou vendo que ele está progredindo, que ele está tendo vontade de falar, que ele está compreendendo, procure ajuda, procure um especialista, converse com a fono do seu filho, explique a situação. Às vezes é um detalhezinho que está faltando, às vezes é a gente que está errando em alguma coisa e não sabe. Então é importantíssimo isso, né? A Duda mesmo, ela tá no 3º ano, né? Eu já falei isso em outros vídeos também. E ela começou a ter um problema assim na questão da interpretação, né? O que pegava para ela era a hora de ler e interpretar um probleminha. E aí assim, eu poderia simplesmente ter dito assim, não, é pela deficiência auditiva, ela ainda não tem maturidade, vamos esperar, daqui a pouco ela consegue. Mas e se não for? E se fosse outra coisa, né? Então a gente precisa analisar a questão neurológica, como que ela tá. E aí a gente levou no neuro, a gente fez consultas, nós fizemos exames, fizemos eletro, para realmente descartar qualquer coisa que pudesse ter, entendeu? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, para você pai, para você mãe, né? Que a gente pense muito bem nessas 3 atitudes, tá bom? Para que, às vezes a gente acha que, mas é muito trabalhoso, é muito trabalhoso, é desgastante, muitas vezes a gente está no limite, mas eu posso falar para vocês com toda certeza que lá na frente a gratificação, né, a alegria que a gente tem com o desenvolvimento deles supera tudo isso, toda essa dificuldade que a gente teve nesse início é recompensada lá na frente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo para vocês,
Até o próximo vídeo.